Olá, neste vídeo iremos falar sobre os textos apócrifos creditados a Ellen White. O movimento de reforma tem sido acusado de forjar declarações do espírito de profecia com a intenção de poder assim sustentar certas doutrinas. Veremos que esta não é a realidade dos fatos e que tal acusação pode antes aplicar-se àqueles que acreditam a nós tal erro. Está começando mais uma edição do programa Encontro com a Verdade. Não existe verdade alguma na afirmação de que intencionalmente criamos textos inexistentes de Ellen White. Nossa igreja nunca precisou desta estratégia para poder sustentar nossas doutrinas ou ensinamentos. A verdade é que equívocos existem em todos os lugares e podem ser cometidos por qualquer igreja ou pessoa, sem que haja intenção maldosa nestes equívocos involuntários. Outro detalhe que precisamos estar atentos é que um texto considerado apócrifo pode ter base na inspiração, de sorte que a palavra inspirada torna tal texto uma verdade. Vamos dar um exemplo. Um dos textos considerados até então apócrifo e que somos acusados de citar é o que diz o seguinte: não há esperança em Sardo nem em Laodiceia. Saindo de tais condições, devem os vencedores ingressar na igreja de Filadélfia. É interessante notar que em nossa publicação, no livro Ide e Ensinai, não está mencionado que este texto é da irmã White, mesmo porque no livro são citados outros textos de fontes não inspiradas, inclusive da literatura adventista. Mas mesmo que por algum momento tivéssemos atribuído este texto à irmã White, se realmente o texto não for dela, estaria este texto de todo errado se outras passagens inspiradas dessem base e fundamento para a afirmação que este texto faz? Logicamente, na dúvida, o ideal é que tal texto não seja citado. Ainda mais porque podemos, com outros textos inspirados, mostrar a mesma verdade que este escrito fornece, sem que precisemos mencioná-lo. Note que o texto começa dizendo que não existe esperança em Sardo nem em Laodiceia, mas que é necessário sair de tais condições. Bem, qual é a condição de Sardo e Laodiceia, na qual ninguém deveria permanecer e da qual se deve sair? Sobre a igreja de Sardo, lemos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Tens nome de que vives e estás morto. Existe esperança para alguém que permanece neste estado de morte espiritual? Logicamente não. Sobre Laodiceia, temos também registrado aqui no mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o seguinte: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Existe esperança para alguém que permanece nesse estado de mornidão e pobreza espiritual? Logicamente, também não. Portanto, apesar de até então não se poder provar que o texto em questão é da irmã White, o texto não perde sua verdade porque tem base na inspiração. Mas a passagem em questão ainda diz que, saindo de tais condições, devem os vencedores. Será que é possível sair do estado de Sardo e ser vencedor? Logicamente que sim. A inspiração fala de pessoas que, em Sardo,
não haviam se contaminado com a situação de morte espiritual e com Jesus andariam de branco. Vamos ler o texto de Apocalipse 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Em nossos dias, se alguém tem as características de estar em uma situação de morte espiritual, deve sim, o mais rápido possível, pela graça e poder de Jesus, sair de tal condição para ser vencedor. E sobre Laodiceia, é possível sair de tal condição de mornidão e miséria espiritual? Sem dúvida. Tanto que a testemunha fiel e verdadeira oferece as mercadorias celestes com este objetivo e bate à porta dos corações para que saiam de tal situação. O restante do texto fala de sair da condição de Sardo e Laodiceia e ingressar na igreja de Filadélfia. Será que isso é possível? A inspiração menciona a igreja de Filadélfia existindo em nossos dias e nas cenas finais, e mais, mostra os filadelfianos sendo a igreja vitoriosa. Sendo assim, quem deseja realmente vencer deve sim sair do estado de Sardo e Laodiceia e ingressar na igreja de Filadélfia. E quais são as evidências inspiradas que mostram a existência atual da igreja de Filadélfia, na qual os fiéis devem ingressar ao saírem do estado de Sardo e Laodiceia? Neste link que você está vendo aqui embaixo e também na descrição deste vídeo, você encontrará um estudo completo mostrando de forma clara o que estamos afirmando. Mas iremos fazer uma análise resumida, versículo por versículo, da mensagem à igreja de Filadélfia e constataremos que os que vivem no estado de Sardo e Laodiceia devem sair de tais condições e ingressarem na igreja de Filadélfia, constituída nos últimos dias por almas fiéis, ou não existirá esperança para tais pessoas. Na Revista Adventista, comentando a possibilidade de um anjo ter guiado a mão de Uriah Smith, lemos o seguinte: Contudo, sobressaiu-se claramente na memória de vários obreiros a expressão oral da senhora White, de que teria visto um anjo ao lado do pastor Uriah Smith, enquanto ele escrevia. Conquanto não haja confirmação documentada sobre isto, não está em desarmonia com declarações de caráter idêntico com relação à obra de eminentes homens de Deus. Revista Adventista, do ano de 1960, página 8. O mesmo se dá com o texto em questão sobre sair do estado de Sardo e Laodiceia e ingressar na igreja de Filadélfia. Conquanto não haja confirmação documentada sobre isso, não está em desarmonia com declarações de caráter idêntico, encontradas na inspiração, atestando a verdade do texto em estudo. Vejamos. Primeiro, em 22 de outubro de 1844, abriu-se a porta do lugar santíssimo do Santuário Celestial, tempo em que começou também o período de Laodiceia. No entanto, a mensagem da porta aberta do lugar santíssimo é direcionada aos filadelfianos, segundo Apocalipse 3, 7 e 8, que estariam vivendo no período de Laodiceia. Segundo, a mensagem da testemunha fiel e verdadeira afirma que os da sinagoga de Satanás irão adorar prostrados aos pés dos filadelfianos, segundo o que lemos em Apocalipse 3:9. Não encontramos na história que tal profecia tenha já se cumprido, mas segundo a inspiração, esta profecia se cumprirá no futuro somente com os que são da igreja de Filadélfia e que estarão vivendo no período de Laodiceia. Veja Primeiros Escritos, página 15. Terceiro,
A profecia diz que os filadelfianos e não os laodiceanos serão guardados da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. A inspiração diz que esta promessa se cumprirá com os de Filadélfia no tempo da angústia de Jacó. Leia O Grande Conflito, página 619. Quarto, a vinda de Cristo é uma promessa que se cumprirá com a igreja de Filadélfia, segundo Apocalipse 3, versículo 11. Quinto, os 144.000 que são selados no período de Laodiceia, a partir de 1844, têm na testa o nome do Pai e do Filho. No entanto, esta promessa de ter estes nomes sagrados escritos na testa pertence aos filadelfianos, segundo Apocalipse 3, verso 12. Sexto, sobre os da igreja de Filadélfia será escrito também o nome da Nova Jerusalém. A inspiração diz que o povo de Deus nos últimos dias, vivendo no período de Laodiceia, terá este nome, sendo este povo os que constituem a igreja de Filadélfia, a igreja de Deus. Como vimos, todas as profecias apontam para a igreja de Filadélfia, sendo a igreja vitoriosa nos últimos dias. Portanto, o texto que diz que os que querem ser salvos devem sair do estado de Sardo e Laodiceia e ingressar na igreja de Filadélfia, encontra apoio claro e direto na inspiração. Apesar de não se poder ainda provar a autenticidade do texto em questão, podemos, sem que façamos uso do mesmo, fazer a mesma afirmação encontrada nele com textos da Bíblia e do Espírito de profecia. Não se deve, portanto, fazer desse assunto um ponto de controvérsia nem de crítica, a menos que não estejamos dispostos a aceitar o que encontramos na palavra de Deus de forma clara e incontestável. Não cremos de forma nenhuma que houve má fé de nossos irmãos do movimento de reforma ao citarem o texto mencionado. Erraram talvez por não terem averiguado a autenticidade do mesmo, já que poderiam dizer a mesma coisa com outras passagens. Precisamos sim ter receio daqueles que adulteram textos a ponto de mudar o sentido do mesmo ou fazer um determinado texto dizer algo que não se encontra em parte alguma da inspiração. Ou até mesmo receio daqueles que mutilam um texto a ponto de ocultar a verdade que o mesmo traz ou oferece. Outro texto que é bastante questionado é o que diz o seguinte: na Conferência Geral de Minneapolis, em 1888, desceu o anjo de Apocalipse 18 para realizar sua obra, tendo, porém, sido escarnecido, criticado e rejeitado. Quando a mensagem que ele trouxer novamente se tornar em alto clamor, será ela novamente escarnecida e opugnada e rejeitada pela maioria. Segundo informações recebidas, não se localizou até então tal texto nos escritos da Ellen White. O que nitidamente aconteceu é que algumas vezes nossos irmãos da Reforma acabaram por acreditarem em algumas informações que vieram da Igreja Adventista, a ponto de repassarem um texto ou informação sem, contudo, verificarem se o texto citado podia ser realmente comprovado. Este texto foi primeiramente utilizado entre nossos irmãos adventistas. Isso se pode notar de uma publicação do livro de Jones, aquele irmão que foi companheiro de Wagner na apresentação da mensagem da justiça pela fé em Minneapolis em 1888. Eis a fotocópia do livro. E em destaque o texto em inglês. Então, não somos nós que temos que provar a fonte do texto em questão. Como dissemos, corremos o risco de confiar no que algumas pessoas dizem sem averiguarmos a realidade dos fatos. O movimento de reforma, por exemplo,
faz uso da explicação sobre o nome Vicarius Filii Dei, que somados em algarismos romanos se obtém o número 666. Esta aplicação ou explicação, logicamente, herdamos da Igreja Adventista, que a tem propagado de forma oficial. No entanto, a Igreja Adventista, apesar de fazer uso constante dessa inscrição da possível tiara papal, não pode, até o presente, provar sua existência. Neste livro, que você está visualizando agora, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, na página 287, você pode ver o cálculo feito com base na inscrição Vicarius Filii Dei. Também outro livro, o qual você está vendo neste momento, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, na página 431, igualmente publicado pela Igreja Adventista, pode-se visualizar o mesmo cálculo fazendo uma referência à mitra papal. Agora veja que interessante. Na revista acadêmica de teologia, produzida pela Faculdade de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, é contestado enfaticamente o uso de tal argumento sobre a inscrição da tiara papal. Na revista Ano 3, segundo semestre de 2007, nas páginas 95 e 96, lemos: já que os adventistas baseavam essas argumentações em fontes questionáveis. Devido a esse incidente, a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia sugeriu que tal interpretação jamais fosse utilizada novamente. Ironicamente, hoje esta é a interpretação mais popular entre os adventistas. É evidente, portanto, que o uso da expressão Vicarius Filii Dei aplicado ao número 666 de Apocalipse 13:18 é controvertido e questionável, visto que sua origem está ligada a um documento forjado. Diante desses fatos apresentados, surgem diante de nós duas opções. Primeira, crer que a Igreja Adventista durante muitos anos e até agora propaga oficialmente o ensinamento com base em um documento forjado. Segunda, se a tiara papal realmente existiu com tal inscrição, a revista de teologia adventista é que tem disseminado então uma falsa informação, talvez para preparar seus possíveis pastores para uma aproximação no futuro ainda mais amistosa e amigável com o Vaticano, como atualmente já tem ocorrido. Seja como for, equívocos são evidentemente cometidos em todos os lugares. Alguns que os cometem ignoram os próprios erros e condenam os outros naquilo que também são culpados. São bem próprios dois textos da palavra de Deus. O primeiro está aqui no livro de Carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Agora vamos entrar em um ponto mais delicado e sério. Sabemos que no meio adventista tem circulado vários textos apócrifos atribuídos a Ellen White. Sobre estes textos, não nos achamos no direito de criticar quem os cita, mesmo porque sabemos que muitos o fazem com sinceridade por falta de informação. Na verdade, chegamos até mesmo a nos admirar que entre os adventistas a irmã White ainda é citada por uns poucos, logo que, mesmo nos dias dela, reinava já na igreja a descrença nos testemunhos do Espírito de Deus. Neste livro, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 217, lemos assim: a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia,
poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Atualmente, muitas almas são aceitas como membros da Igreja Adventista sem, contudo, terem ouvido falar dos escritos inspirados da irmã White ou professarem fé em seu dom profético. A Igreja tem esquecido de ensinar seus novos conversos a crerem em tudo o que está escrito na lei e nos profetas, como lemos ali no livro de Atos 24, versículo 14. Tanto na Revista Adventista do mês de agosto de 2014, que você vai estar visualizando agora, nas páginas 20 a 21, quanto neste livro Mensageira do Senhor, como em outras publicações, você poderá encontrar uma lista de vários textos creditados a Ellen White, que na verdade até o momento não se pode provar que são dela. É bom esclarecer e enfatizar aqui que estas citações mencionadas pela literatura adventista não são mencionadas como sendo citadas ou utilizadas pelos irmãos do movimento de reforma, mas pelos irmãos da Igreja Adventista. E destas citações, uma ou outra acaba sendo feita de forma oficial pela Igreja. Na Revista Adventista de 2014, por exemplo, na página 21, existe ali a afirmação de uma citação apócrifa feita de forma oficial na Review and Herald no dia 21 de junho de 1898. Então, como estamos vendo, algum texto acaba sempre sendo citado tanto pelo movimento de reforma quanto pela Igreja Adventista. Não ficamos, no entanto, criticando frequentemente nossos irmãos por fazerem isto. Este vídeo mesmo não existiria se tais críticas não fossem feitas frequentemente por parte daqueles que querem prejudicar a verdade que pregamos. O que fazemos agora, através deste vídeo, é para esclarecer os sinceros e aqueles que amam a verdade. Assim, o provérbio que diz: não atire pedras no telhado de seu vizinho se você tem telhado de vidro, é um bom conselho aos nossos amigos que algumas vezes nos acusam de fazermos uso de textos inexistentes. Mas essa questão se torna grave quando vemos que a Igreja Adventista oficialmente talvez não se sabe se de maneira proposital alterou textos e datas para que pudesse ocultar a verdade ou fazer o texto dizer algo que não diz. Exemplo desta triste atitude vemos no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 434. Neste livro, o texto aparece como segue: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até ao nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Nesta imagem você está visualizando a página do livro citado, Testemunhos Seletos, volume 3, página 434. Note a data impressa no texto, 1915. O texto não foi escrito em 1915. Possivelmente a justificativa para tal procedimento em colocar que o texto foi escrito naquele ano é tentar assim justificar a postura da Igreja Adventista durante a Primeira Guerra Mundial. Com este texto tendo esta data, é possível argumentar que, se a guerra começou em 1914 e em 1915 a irmã White expressou palavras de confiança na liderança da igreja, isso significaria que a igreja não havia cometido nenhum erro ao apoiar a guerra ou ao transgredir os mandamentos de Deus. Porém, a verdade vem à tona
quando vemos que este texto não foi escrito em 1915. No livro Vida e Ensinos, na página 204, diz que este texto foi escrito em 1901. Você está vendo neste momento a página onde se encontra o mesmo texto em questão. E na página 194, início do capítulo, lemos: esta declaração foi feita na primavera de 1901. Em outro livro, publicado também pela Igreja Adventista, neste livro, encontramos para este texto uma data anterior desta de 1901, sendo na verdade o texto escrito, segundo esta publicação, em 1892. Neste livro, os Adventistas da Reforma, na página 137, encontramos: você está vendo neste momento a foto da página do livro citado. Note o ano em que Ellen White realmente escreveu o texto. Não foi 1915, mas 1892, segundo a própria literatura adventista. Interessante também que na Revista Adventista é confirmado novamente que Ellen White não pôde ter escrito esse texto em 1915. No título da citada revista, do ano de 2004, pode-se ler claramente: as últimas palavras de Ellen White. Neste artigo encontramos a seguinte declaração: 5 anos depois, de 1909, ela escreveu o seu último testemunho, A Vida Vitoriosa, dirigido à prezada amiga. A revista ainda ressalta desta mensagem final de Ellen White. Ou seja, 5 anos depois de 1909, chegamos ao ano de 1914, quando, segundo o documento que você acabou de ver, Ellen White então escreveu sua última mensagem, escrito dirigido a uma amiga. E segundo esta mesma revista, 13 meses depois, Ellen White chegou então ao fim de sua jornada. Não existe, portanto, uma mensagem de Ellen White em 1915. Outro erro cometido pela igreja foi publicar textos de Ellen White que ela nunca autorizou para que fossem publicados. Logicamente, estes textos poderiam levar pessoas a uma decisão equivocada, por se tratarem muitas vezes de textos onde eram mencionados casos com soluções que não deveriam ser aplicadas para outras circunstâncias singulares, diversas e diferentes. Mesmo que Ellen White esperasse que estas cartas ou textos jamais fossem publicados, a Igreja Adventista os publicou. Neste livro, Mensageira do Senhor, na página 113 e 114, lemos: Ellen White jamais esperou que suas cartas pessoais fossem divulgadas ao público, exceto aquelas porções que ela mesma empregava mais tarde na elaboração de um artigo para periódico ou em cartas que julgava serem de interesse geral. Como se sentiriam as pessoas de hoje se sua correspondência pessoal, de repente, caísse em domínio público, principalmente a correspondência escrita 40 anos atrás, especialmente cartas confidenciais endereçadas a membros da família, ou cartas de reprovação a líderes preeminentes da igreja ou às esposas deles? Devemos, porém, ser realistas. Boa parte da correspondência particular e confidencial de Ellen White, cartas que ela jamais publicou, tornou-se pública. Os variados resultados decorrentes dessa deplorável atitude, somente o dia do juízo revelará. Mas a mutilação da inspiração feita por aqueles que deveriam conservar os textos da Ellen White puros e íntegros vai além de mudanças de datas
ou publicações de textos que não deveriam ser publicados. No livro Primeiros Escritos, na página 48, o término do capítulo, as últimas palavras do capítulo, terminam assim: portanto, que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura da ira, deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário celestial. Você está visualizando a página do livro mencionado. Note como termina o capítulo. Lugar santíssimo do santuário celestial. No texto original existem ainda, depois desta frase, mais 3 parágrafos que foram eliminados sem nenhuma justificativa. Na continuação, partes importantes do texto deveriam ainda dizer: o Senhor me mostrou que preciosas almas estão morrendo de fome e morrendo por falta da verdade presente, verdade assinaladora, alimento a seu tempo, e que os velozes mensageiros devem apressar-se e alimentar o rebanho com a verdade presente. Ouvi um anjo dizer: apressem-se os velozes mensageiros, pois o caso de cada alma será decidido, para a vida ou para a morte. Somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade de ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que rejeitaram a verdade. Desconhecemos realmente qualquer justificativa para que o restante do texto fosse eliminado da tradução. Mas ao se extinguir o restante do texto, a ênfase às verdades importantíssimas também foi eliminada. Graças às pesquisas sérias e à tecnologia, temos hoje acesso a estas verdades. Primeira, que a mensagem presente, pregada já naquele tempo, constituía a mensagem que tinha as credenciais para selar os que a ela fossem fiéis, e não que o selamento era uma obra ainda futura. Veja a expressão que já lemos do texto: verdade presente, verdade assinaladora. Segunda, que somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade de ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que rejeitaram a verdade. Nesta frase que você acabou de ler, é eliminada a possibilidade de alguém passar pelo tempo de angústia sem ser selado. E sabemos que 144 mil são selados, segundo o que se pode ler em Apocalipse 7, versículo 4. De acordo com esse texto da Ellen White, não existe a mínima possibilidade de ser protegido no tempo de angústia sem receber o selo de Deus, ou seja, sem fazer parte do número literal de 144 mil. Essa verdade elimina a ideia de que se alguém não fizer parte dos 144 mil, poderá ser salvo na grande multidão, mesmo não tendo o selo. Note a expressão: somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados. Ter o selo do Deus vivo está logicamente relacionado com os 144 mil, pois são eles os selados com o selo do Deus vivo, segundo Apocalipse 7, versículo 1 a 4. Perceba na frase que Ellen White não escreveu somente os que terão o selo do Deus vivo, mas escreveu somente os que têm o selo do Deus vivo. Ou seja, a inspiração enfatiza que no ano de 1849, quando ela escreveu esta mensagem, já haviam pessoas assinaladas e que tinham já o selo de Deus. Claramente a verdade presente naquele tempo havia já selado alguns crentes para fazerem parte dos 144 mil. Você está vendo neste momento uma foto do site oficial da Igreja Adventista, onde aparece o texto do livro Primeiros Escritos. Aqui estão as últimas palavras como aparecem na tradução em português. Estes são os 3 parágrafos seguintes que não aparecem no livro Primeiros Escritos
e que foram dele eliminados, os quais mencionam a obra do selamento dos 144.000. Aqui, em inglês, o texto começa dizendo: o Senhor me mostrou que preciosas almas estão morrendo de fome e morrendo por falta da verdade presente, verdade assinaladora, alimento a seu tempo. Um pouco mais abaixo você encontra a expressão: somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade de ira. Estas verdades foram eliminadas da palavra de Deus e colocadas fora do alcance de muitas pessoas. Por quê? Não sabemos com certeza. Uma mutilação ou adulteração clara de texto se nota também no mesmo livro, Primeiros Escritos, na página 43, onde se lê: Satanás está usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração, devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. No original em inglês, encontramos assim o texto: Satanás está usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e assinaladora. Eis o texto como se pode ler no original. Veja a expressão em inglês: from the present, sealing through. Ou seja, verdade presente e assinaladora, mostrando que naquele tempo aqueles que vivessem a verdade presente receberiam já o selo de Deus. Notem desta maneira que a acusação contra nós se torna pequena e insignificante diante da adulteração de datas e textos que aqui temos mostrado. Enquanto Deus deseja manter a solenidade da obra do selamento, que faz parte das 3 mensagens angélicas, clara em nossa mente, o inimigo quer obstruir esta verdade e mantê-la afastada do povo até que seja tarde demais. Neste livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 117, lemos assim: Satanás está constantemente buscando lançar sua sombra infernal em torno dessas mensagens, de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente sua importância, seu tempo e lugar. Também no livro Primeiros Escritos, na página 44, encontramos a seguinte afirmação: Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse. É lamentável como vemos que até mesmo nos textos inspirados, a sombra infernal do inimigo conseguiu, ainda que parcialmente, ofuscar a verdade. Veja outro exemplo, neste mesmo livro, agora na página 38, lemos: Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Você está visualizando neste momento a página do livro citado. Note a expressão no texto: os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados. Porém, no original, o texto em inglês diz: os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam
todos selados. Você está visualizando neste momento o texto original em inglês. Perceba a expressão em inglês destacando a palavra all, ou seja, todos, que foi retirada do texto, adulterando assim o significado e o sentido original do mesmo. Portanto, o texto está dizendo que em 1849, ano em que a visão foi dada, nem todos os remanescentes estavam ainda selados. Isso deixa claro que naquele tempo alguns já estavam selados. A obra do selamento dos 144.000 já estava em andamento. Olhando o texto no original e a verdade que ele traz, comparando com as atuais ideias adventistas sobre o selamento, podemos entender porque o texto foi mutilado e adulterado de seu sentido original. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar
Bem, chegamos ao fim a mais uma edição do programa Encontro com a Verdade. Esperamos que este vídeo tenha sido uma grande bênção para você. Não se esqueça de curtir este vídeo. Também, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se você precisar tirar alguma dúvida, entrar em contato conosco, na descrição deste vídeo você vai encontrar o nosso e-mail, o número do nosso WhatsApp. Nós teremos imensa satisfação em te atender. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.